trago aqui, né, o conceito do Conindu. Então, o Conindu, ele é uma técnica, uma terapia holística. Holística, por quê? Porque trata o todo, trata corpo, trata mente, trata emoção. Ai, mas eu achei que o cone, ai, que bonitinho, que legal. Achei que o cone fosse tratar só a remoção de cera do ouvido. Na verdade, ele nem remove. Ele ajuda, tá? Mas ele faz toda uma questão, um trabalho mesmo, energético, emocional, equilibra a pessoa. E, claro, de acordo com o cone que eu utilizar, porque nós temos diversos tipos de cone. Tem cone de gerânio, tem cone hipoalergênico, tem cone de manjericão, tem de capim, enfim. Tem infinitos cones. Você vai aprender isso aqui hoje. Para quê? Para que você possa utilizar da melhor forma, atendendo aí a necessidade daquele cliente que vem nos procurar, né? Então, isso realmente é muito, muito, muito importante. Desobstrui canais energéticos do ouvido, nariz e garganta? Desobstrui, com certeza. Tem remoção de cera? Ai, nossa, tudo aquilo que saiu ali no cone, quando eu abro ele, é cera. Não, até porque a cera do ouvido é uma proteção. E eu preciso ter essa proteção, eu preciso ter essa cera, né? Então, não é bem por aí. Tá? Mas faz sim um tratamento energético do ouvido, né, do nariz, da garganta, isso é muito bom. Não se sabe ainda exatamente qual é a origem aí do Cone Hindu. Sabe que ele vem da medicina tradicional chinesa, que já era utilizada há muito tempo na Índia e na China, mas olha, tem uma comprovação científica de que isso nasceu, surgiu assim, assim, assado. Não, mas é uma técnica que já vem sendo usada há muito tempo na medicina chinesa, na Índia, tá? Na medicina indiana também, inclusive pelos Ayurvedas, tá? E o cone hindu também pode ser conhecido como cone chinês, que é um outro nome aí do cone hindu, velas de Hope, que poucas pessoas conhecem, né? Bem pouco mesmo conhecido. Ah, velas de Hope. Ah, não. Cone hindu ou cone chinês, que é bem mais conhecido. Ou velas de ouvido. Então é bem importante entender essas nomenclaturas, porque às vezes pode ser que a gente ouça aí com um nome diferenciado, tá bom? Um pouquinho aí da história. Nós já falamos que o Cone Hindu não tem, assim, um estudo científico de que nasceu há 4.500 anos atrás na China, por exemplo. Porém, há relatos históricos de que o Cone Hindu já era utilizado há milhares de anos pelos hindus, há muitos e muitos e muitos anos pelos hindus para limpar os ouvidos e canais respiratórios. E também pela elite religiosa de grandes civilizações, como sacerdotes, maias e monges tibetanos, tá? Para que esses monges utilizavam? E aí a gente fala, gente, como é legal, né? Terapia energética utilizada há muitos e muitos anos. Para se obter uma centralização, um alinhamento e uma harmonização dos pensamentos. Eu não sei se você sabe, mas nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. Como assim? 70 mil pensamentos por dia é muita coisa. Aí você imagina que um monge que quer fazer uma meditação, tá com aquele pensamento a mil, e aí quer silenciar a mente. Na verdade, silenciar a mente não existe, mas quer acalmar a mente. Eles utilizavam para quê o cone? Para poder permitir que eles pudessem fazer uma meditação, por exemplo, de uma forma mais tranquila, serena. E esse cone hindu permitia, então, essa centralização, esse alinhamento e essa harmonização de pensamentos, sentimentos, emoções. Ah, então tá bom. Mas eu não sei o que é sentimento, o que é emoção, né? É bem importante a gente conseguir entender a diferença entre sentimentos e emoções, porque a gente trata isso. Só que emoção é uma coisa, sentimento é outra. Aí eu vou te encaminhar o vídeo, tá? Que é bem legal, para você poder ver aí a diferença do Pedro Calabres, que é incrível, um grande terapeuta também, falando aí sobre a diferença entre sentimentos e emoções. Já parou para pensar o que é que está acontecendo dentro de você quando você se apaixona? Quando você sente a angústia de ter o seu coração partido, a alegria de conquistar um objetivo ou a raiva de alguém no trânsito? O que é que está acontecendo dentro do seu cérebro nesse momento? É comum as pessoas dizerem que tem certas coisas na vida que são emocionantes,
ou que tem alguns sentimentos que são muito importantes. Mas o que de fato significa isso? O que são emoções e sentimentos? Eu gostaria agora que você imaginasse a seguinte situação. Você está numa praia no Caribe, uma praia paradisíaca, é primavera, o sol está agradável e você resolve dar um mergulho. Lá no fundo do mar, mergulhando, vem um cardume de peixes na sua direção. E do meio desse cardume de peixes, de repente, sai um tubarão branco, cara a cara com você. É muito interessante o que acontece no seu cérebro quando ele registra a informação tubarão. Seu cérebro inicia a coordenação de um programa de ações muito complexo que vai recrutar o seu corpo inteiro para uma série de mudanças. Suas pupilas dilatam, sua boca seca, seu estômago altera o seu funcionamento, seu intestino para de peristaltar. Se você estiver com o intestino cheio, você solta. É o famoso caguei de medo. O sangue do seu corpo é redirecionado, os vasos se comprimem e dilatam. O sangue ele é desviado de lugares que agora não são tão importantes, como por exemplo o sistema digestório, e enviando para lugares mais importantes, como por exemplo grandes músculos. É por isso que você sente, quando está com medo, aquele frio na barriga. Um outro lugar de onde o sangue é retirado é do rosto. E é por isso que quando você olha uma pessoa com medo, ela geralmente parece pálida, branca. Além disso, o seu cérebro ordena glândulas a secretar hormônios no seu sangue, como a adrenalina e o cortisol, que vão fazer com que aumente a sua frequência cardíaca, fazendo com que o coração bata mais rápido e também aumente a sua eficiência cardíaca, fazendo com que o coração bombeie mais sangue a cada batida. No cérebro, hormônios e neurotransmissores vão ativar circuitarias que vão fazer com que você fique, por exemplo, hipervigilante, ou seja, você jamais dorme quando tem um tubarão na sua frente. Você também vai ficar hiperfocado num fenômeno que nós chamamos de visão de túnel, ou seja, não existe déficit de atenção quando tem um tubarão na sua frente. Seu cérebro fica negativamente enviesado, hipersensível a qualquer coisa minimamente negativa e ameaçadora que esteja ao seu redor. E tudo isso que eu descrevi e uma série de outras coisas acontece em menos de meio segundo. Se você compreendeu essa orquestra fisiológica, você entendeu o que é uma emoção. Emoções são programas de ação, coordenados pelo cérebro, que gerenciam alterações em todo o seu corpo. Essas alterações são ações no sentido amplo da palavra. Ou seja, ações microscópicas como, por exemplo, a secreção de hormônios na sua corrente sanguínea ou a secreção de neurotransmissores nas sinapses dos seus neurônios. Ações que podem ser um pouco mais complexas, como, por exemplo, movimentações das suas vísceras. Ou, às vezes, ainda mais complexas, como, por exemplo, comportamentos. No caso de um tubarão na sua frente, atacar ou fugir. E para que serve tudo isso? As emoções são um jeito muito inteligente da natureza fazer com que um ser vivo haja sem perder tempo. Emoção tem tudo a ver com ação, com gerar comportamentos biologicamente vantajosos frente a uma necessidade imediata. É importante notar que a emoção é automática. Nós não temos controle volitivo das emoções. Em outras palavras, nós não conseguimos controlar as emoções com a nossa vontade. Ninguém olha um tubarão e fala, acho que vou parar de peristaltar. Talvez você quisesse controlar as suas emoções. Um dia você está entediado, por exemplo, vai para a balada e resolve se apaixonar. Olha uma pessoa mais ou menos interessante e, assim como você decide qualquer outra coisa na vida, você decide se apaixonar. Ou talvez, melhor ainda, você está apaixonado por uma pessoa que não corresponde ao seu afeto e você resolve simplesmente desligar essa paixão. Parece uma ideia interessante, só que do ponto de vista da nossa sobrevivência, isso seria péssimo. As emoções estão aí para garantir a nossa sobrevivência. Se tem um leão correndo atrás de você, a coisa mais estúpida que você pode fazer é ser racional. Imagina que vem um leão correndo atrás de você e você resolve calcular a aceleração do leão, comparar com a sua e decidir se você sobe na árvore, corre ou grita para alguém te ajudar. Nesse processo, o leão já te devorou. A eficácia da emoção, portanto, deriva justamente do fato dela ser automática, dela estar fora do nosso controle. É mais inteligente sair correndo, gritando automaticamente. Emoções estão sempre associadas a estímulos.
Esses estímulos podem ser estímulos externos, como no caso do exemplo que eu dei, um tubarão, ou um alimento que você vê, ou uma pessoa amada que aparece, ou então uma pessoa que você odeia, ou então um assaltante, ou qualquer coisa que ocorre no mundo fora de você. Esses estímulos podem também derivar de conteúdos mentais, ou seja, ideias são capazes de provocar emoções. Se você agora pensar em alguém que você gosta, você provoca uma reação emocional. Se você pensar em alguém que você odeia, você provoca uma reação emocional. Basta lembrar também, uma memória pode trazer toda uma reação emocional no seu corpo. Além disso, as emoções elas operam numa escala que vai de positivo a negativo. Nós chamamos isso de escala de valência. Emoções de valência positiva são aquelas que nos inclinam a comportamentos de aproximação. Por exemplo, quando uma coisa nos alegra, nós tendemos a nos aproximar dessa coisa. As emoções de valência negativa são aquelas que nos inclinam a comportamentos de afastamento. Quando nós temos medo de algo, por exemplo, nós tendemos a comportamentos de afastamento, como atacar ou fugir. Existe uma outra característica das emoções. As emoções são predominantemente inconscientes, ou seja, elas ocorrem abaixo da linha da nossa percepção. E aí talvez você fique estranhado. Você olha para mim e diz, tudo bem, Pedro, eu entendi que a emoção é automática, mas quando tem um tubarão ou um leão na minha frente, eu estou plenamente consciente de que eu estou com medo. Mas a partir do momento que você tomou consciência da sua emoção, você já passou por um outro processo do seu cérebro que nós chamamos de sentimento. O sentimento, ele é o sentimento de uma emoção. O sentimento, ele é a percepção consciente de um programa emocional. Essa percepção é sempre parcial. Afinal de contas, quando você está com medo, você não tem consciência de que o diâmetro das suas pupilas está variando por conta de um aspecto dessa programação emocional. Você só percebe partes dessas alterações. Por que, então, fazer uma distinção entre emoção e sentimento? A primeira razão, ela é neuroanatômica e neurofisiológica. As estruturas e circuitarias cerebrais que são responsáveis por mediar as emoções não são as mesmas que são responsáveis por mediar os sentimentos. Estamos falando, portanto, de circuitos cerebrais diferentes para cada uma dessas funções. A segunda razão é porque nem sempre uma emoção se torna consciente. É perfeitamente possível que ocorram alterações emocionais no seu corpo e você não tome consciência disso e elas, portanto, não se tornem o que nós chamamos de sentimento. Eu posso dar um bom exemplo disso. Toda vez que você vê a sua mãe, ocorre uma reação emocional no seu corpo. Isso faz, por exemplo, com que haja uma variação na dilatação das suas pupilas. Além disso, você transpira na palma da sua mão, de forma imperceptível por você. Mas nós, no laboratório, conseguimos com um aparelhinho medir isso. E você não percebe nada disso. E, portanto, trata-se de um processo que ocorre largamente inconsciente. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Se você, por exemplo, vê a foto de uma pessoa que você já amou, de um ex-namorado ou de uma ex-namorada que te machucou no passado, isso vai provocar uma reação emocional em você. Às vezes você não percebe, mas essa reação emocional faz com que você fique mais fechado, mais agressivo, com que você filtre diferente a informação que está ao teu redor, com que o teu comportamento se altere. Por quê? Porque emoções servem para gerar comportamentos. E aí então, depois de passar um dia inteiro diferente, estranho, alguém chega para você e fala, você está bem? O que está acontecendo? E é só então que você percebe que ver aquela foto fez com que você alterasse o seu comportamento ao longo do dia. Esse é um bom exemplo de uma emoção que permaneceu inconsciente praticamente por todo o dia e depois somente o sentimento veio. Ou seja, primeiro a emoção inconsciente e depois o sentimento consciente. Aliás, é perfeitamente possível que uma emoção não se torne um sentimento, ou seja, que ela permaneça oculta da nossa consciência, que ela permaneça num nível abaixo da nossa percepção. Entenda, então, que a emoção é essa coisa mais rudimentar, automática, fisiológica. Isso não significa que ela é simples e nem que ela é medíocre. Pelo contrário, é uma gigantesca orquestra fisiológica para que você consiga produzir suas emoções.
Mas o sentimento, ele é mais psicologicamente complexo, porque ele é consciente. Então ele vai envolver, por exemplo, as suas memórias. Quando você tem o sentimento de amor, isso vai envolver as memórias dos amores passados, vai envolver as poesias e os filmes que você já leu. O sentimento ele vai envolver as ideias e planejamentos que você tem para o futuro. Quando você está com medo, por exemplo, de que algo ruim aconteça na sua vida profissional, você certamente está envolvendo nisso os seus planos para que você, no futuro, tenha determinados passos da sua carreira ou modifique determinadas questões profissionais que você vem mapeando. Além disso, o sentimento ele vai envolver a própria percepção que você tem de si próprio, a sua identidade, a sua personalidade. As emoções e sentimentos, então, elas compõem o que nós chamamos de sistema afetivo. Os afetos são as emoções e os sentimentos. E alguém pode pensar que olhar para as emoções e sentimentos dessa maneira, ou seja, a partir do funcionamento do cérebro, é uma coisa que tira a beleza e a magia da vida afetiva. Eu discordo totalmente. Existe uma enorme beleza em compreender essa orquestra fisiológica que acontece no seu cérebro toda vez que você sente, por exemplo, amor, medo ou qualquer outro sentimento. Compreendendo os seus próprios sentimentos e as suas próprias emoções, você consegue gerenciar melhor suas relações profissionais, suas relações afetivas, suas amizades e, portanto, a sua vida como um todo. Essa perspectiva que eu trouxe para vocês hoje é adotada por uma série de neurocientistas. Nem todos vão concordar, mas um dos maiores defensores é um cara chamado Antônio Damasio, um dos maiores especialistas do mundo sobre a neurobiologia das emoções. Eu recomendo 2 livros dele, um clássico de 1994 chamado O Erro de Descartes e um mais recente chamado O Cérebro Criou o Homem. E se você for mais nerd, eu recomendo o capítulo sobre neurobiologia das emoções em um livro chamado Princípios de Neurociência. Aliás, um dos coautores desse capítulo é o próprio Antônio Damasio. Muitas questões ficaram no ar. E as emoções e sentimentos específicos? O que acontece no seu cérebro quando você ama ou quando você está apaixonado? Por que o nosso cérebro é muito mais antenado nas coisas negativas do que nas coisas positivas? Essas e outras questões nós vamos trabalhar nos próximos vídeos. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima. Mas a emoção é aquilo que eu sinto meio que de cara. Assim, pá. O sentimento é aquela emoção sentida, o nome já fala, né? Sentida no corpo. E a gente trata tanto essas emoções quanto esses sentimentos com a técnica de Conen-Du, o que é muito bom. Por isso que quando uma pessoa, um paciente, uma cliente for te procurar, pode ser que a pessoa venha te procurar, por exemplo, olha, estou com ansiedade, vamos pensar, cara, essa pandemia, a ansiedade foi a 1000 por hora, né? Estou com ansiedade, estou preocupada porque estou instável com relação à questão financeira e mais alguns detalhes que a pessoa traga. Será que é possível fazer, então, um tratamento com o Conen-Du? Aí a gente vai usar cones específicos, a gente vai falar ainda nessa aula. Mas sim, né? O que eu recomendo muitas vezes também, além de utilizar o Conen-Du, utilizar alguns óleos essenciais específicos, que é maravilhoso. Para quem trabalha já com aurículo, fazer também. Porque aí a gente unifica, né? Faz essa pessoa ali vários tratamentos para realmente ter um resultado ainda mais efetivo. Ah, mas eu só trabalho com cone. Maravilha, o cone por si só já vai dar resultados muito bons, né? Porque ele já é muito benéfico. E quando eu associo, que é o caso desses, né, vários que eu trabalho, com óleos essenciais, ainda mais. Então, a gente tem sem óleos essenciais e com óleos essenciais. Nossa, então já tem aromaterapia no próprio cone? Tem sim. Isso é muito bom.